Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao nono episódio de como investir no imobiliário a partir de REITs. Agora, antes de começar, quero primeiramente agradecer à Free24 por apoiar este vídeo. Eu vou utilizar a mesma porque quero ser o legítimo dono dos meus REITs, tal como podes ver aqui. E agora quero partilhar contigo o meu portfólio. Por isso, neste momento estou com um lucro de $281 aproximadamente, sendo que as minhas melhores posições neste momento é aqui a MPW, com uma rentabilidade de aproximadamente 60%. E a segunda melhor posição é aqui a ADC, que teve também uma boa subida. As minhas piores posições, na verdade, é aqui a Alexandria, com um prejuízo aproximado de 6%. Mas, às vezes, é nas quedas que também se aproveita certas oportunidades. De qualquer modo, quero partilhar que a próxima reunião é já 18 de setembro, por isso está a aproximar-se, sendo que existe uma probabilidade de apenas de 23% para a FED descer a taxa de juros entre os 5% e 4,75%. Está bem? É isto que os pontos base querem aqui dizer. Tu podes ver que neste momento está entre os 5,50% e 5,25%, sendo que o fator decisivo para ver se realmente descem tanto a taxa de juros vai ser aqui no dia 11, quando sair o Consumer Price Index, ou CPI, porque assim que tiverem os dados da inflação dos Estados Unidos é que irão saber se realmente descem entre esta taxa de juros dos 4,75% e 5%, ou se apenas descem entre os 5,25% e os 5%. Escusado será dizer que se realmente a inflação descer significativamente e realmente descerem a taxa de juros para os 5% e 4,75%, então eu acredito que os REITs podem ter aqui uma boa subida. Por isso eu quero aproveitar já esta oportunidade e por isso estar já a adquirir os REITs antes ainda que saiam os resultados da inflação. De qualquer modo, eu quero partilhar contigo que neste momento o meu portfólio está com uma yield de 5,44%, está bem? Sendo que neste momento estou a receber cerca de $100 anualmente. O portfólio beta está nos 1,1, por isso não é mau. No entanto, mensalmente, a média de dividendos que eu estou a receber está a ser nos $9. Os meses mais altos estou a receber $15 e os mais baixos $6. Podes ver que preferencialmente eu gostaria de receber nestes meses, setembro, novembro, dezembro e por aí fora, ok? Por isso evitaria aqui outubro, janeiro, porque já estou a receber uma boa quantidade e gostaria de equilibrar mais estes meses. Assim sendo, a primeira coisa que eu fiz foi ver as vossas sugestões. Por isso aqui no Patreon vocês fazem várias sugestões, dos quais eu agradeço, por isso continuem a fazer. Eu vi todas estas, ou seja, eu vou-te mostrar todos estes REITs que vi e se por acaso não encontrares o teu, então sugere novamente, porque pode ter sido distração minha ou então esquecimento. No entanto, estes foram os que vocês sugeriram, por isso SLG, temos também aqui a Crown Castle, temos a WPC, temos a Unit, temos a Armor e até esta sugestão de REIT europeu que é a Klépierre. Agora acontece que eu não tenho tempo para falar destes todos, por isso eu destaquei aqueles que acredito terem maior potencial e esses são a CTO. No entanto, apesar de ter um dividend yield de 7,90%, eu fui ver a segurança dos dividendos da CTO e tal como podes ver aqui, isto é algo que eu não permito, que é um interesse de coverage tão baixo, de apenas 1.02, ok? Para mim tem que estar de volta dos 2,5, 3 ou até acima. Agora também podemos ver que tem um total debt to equity, pronto, aceitável, um AFFO payout ratio elevado, mas ainda que está dentro dos meus parâmetros aceitáveis, por isso o que me faz descartar completamente esta opção é realmente o interesse de coverage ser tão baixo. Depois, a outra sugestão que eu vi aqui algum potencial é a DOC, tem um dividend yield de 5,43%, mas novamente fui ver a segurança dos dividendos e podes ver que tem um interesse de coverage baixo de 1,90, mas ainda é aceitável comparativamente à mediana do setor. Agora, se formos ver o total debt to equity, conseguimos ver que está aceitável comparativamente à mediana do setor, e se olharmos para o FFO payout ratio, conseguimos ver que também é aceitável, ou seja, está de encontro à mediana do setor. Por isso, o que me faz descartar também esta opção é o interesse de coverage. Apesar de estar de encontro à mediana do setor, para mim não me permito, na maioria dos casos, adquirir um REIT do qual seja inferior a 2,5, por isso a partir de 2,5 já começa a ser, ok, vamos ponderar, ver mais critérios, etc. Por isso esta aqui também me fez descartar por esta opção. Depois temos aqui a Arbor. A Arbor, a principal razão nesta foi a falta de informação. Depois também temos esta que é a Alex, que tem um dividend yield de 4,60%, e quando vamos ver a segurança dos dividendos, realmente tem um interesse de coverage aceitável, mas este AFFO payout ratio já passa os meus parâmetros, apesar de ser por pouco, por isso eu ainda poderia considerar talvez, mas mesmo em termos de avaliação, etc, não passou nos meus critérios. Por isso aqui o que eu vou dizer principalmente, que faz-me descartar esta opção, é o elevado AFFO payout ratio. Por isso nós preferencialmente gostaríamos de encontrar um AFFO payout ratio que seja inferior a 80%, porque até o total debt to equity é até bastante aceitável e abaixo da mediana do setor. Agora o que eu vou fazer é partilhar contigo qual vai ser a minha aquisição e explicar o porquê. Assim
sendo aquela que eu tenciono adquirir, e atenção que eu também fui ver os REITs com maior capitalização de mercado, mas atenção que não é por terem uma maior capitalização de mercado que podem ser a melhor opção, está bem? Porque se estiverem com uma capitalização de mercado muito elevada, para além de poderem estar sobrevalorizados, também para conseguirem duplicar o seu valor é mais difícil. E depois também vi estas que têm um elevado dividend yield, mas mais uma vez não é por terem um elevado dividend yield que realmente são uma boa escolha, porque se o dividend yield for muito elevado, mas estiverem continuamente a desvalorizar, então se tu fizeres as contas, se calhar vais acabar por perder bastante dinheiro, está bem? Por isso tem esse cuidado também. Depois também vi o top REITs do Seeking Alpha, entre as quais algumas foram aquelas que vocês sugeriram, mas a minha escolha vai ser aqui novamente a Alexandria, que teve aqui uma pequena queda desde a última vez que eu adquiri, que já não me lembro em que mês foi, mas ela teve aqui alguma queda. Aliás, eu estou com um prejuízo até de 5, 6% da mesma e eu tenciono reforçar porque para mim é uma oportunidade e vou explicar o porquê. É verdade que neste momento não diz que está demasiado vendido, ou seja, ainda não temos aqui por parte do Super RSI uma oportunidade de compra, ok, pelo menos segundo este indicador. No entanto, está muito próximo e eu acredito que quando chegar a este nível de suporte, que eu vou agora mostrar-te aqui, este nível de suporte, se calhar convinha eu traçar outra cor para tu entenderes que isto é um nível de suporte, por isso vou colocar a verde, pronto. Quando chegar a este nível de suporte, eu acredito que quando chegar a estes valores poderá ser uma boa altura, porque para além de ser um nível de suporte, também acredito que o Super RSI vai nos dar uma indicação de uma possível oportunidade, ok, de compra, ou seja, que está demasiado vendido. Depois, se formos ver os indicadores do Simple Moving Average e Exponential Moving Average, podemos ver que neste momento o Simple Moving Average diz que pode continuar a cair no curto prazo, no entanto, o Exponential Moving Average está muito próximo de cruzar, ok? Ou seja, se entretanto, a partir deste intervalo de valores, a Alexandria ganhar aqui algum suporte, acredito que a Exponential Moving Average possa cruzar para breve. Agora, isto é obviamente que é para médio prazo, mas já podemos ver várias vezes que cruzou várias vezes. Isto mostra que este indicador não é muito viável porque a mesma oscila bastante, está bem? Por isso, se estivessem para oscilar, estes indicadores de médias móveis é normal não serem muito eficazes, está bem? Porque se está continuamente a oscilar, então faz com que diminua a previsibilidade dos mesmos. Aliás, se nós formos ver aqui rapidamente ao GrowFox, até podemos ver que em termos de previsibilidade, tal como podes ver aqui a Alexandria está classificada apenas com uma estrela, ou seja, é tão pouco previsível que tem uma das piores classificações em termos de previsibilidade, por isso é que estes indicadores não surtem tanto efeito no caso da Alexandria. De qualquer modo, isto é tudo em termos de análise técnica, porque podemos ver que a mesma não é uma ação estável, aliás, só mostrou ter uma maior estabilidade a partir, deixa-me cá ver, ou seja, a início de 2022, é claro que houveram alturas menos boas, por exemplo, na pior altura do Covid-19, no entanto, ela mostrou ter aqui alguma estabilidade, deixa-me cá ver, por isso, aliás, durante um grande período de tempo, ela mostrou-se estável, por isso, mais ou menos, 2016 até início de 2022, só que a partir do início de 2022, o que é que aconteceu? Abril de 2022, começou a ter toda esta queda que, apesar de eu achar que é um exagero, pronto, eu acredito que a mesma possa ganhar suporte a partir daqui e depois, mais tarde, especialmente no longo prazo, estar acima do SMMA, que se isso acontecer, para mim é ótimo, porque mostra que poderá ter um crescimento, não exponencial, mas um crescimento estável enquanto distribui bons dividendos. Pronto, esse pelo menos é o meu objetivo. Depois, no Alt-REITs mostra que tem uma classificação de 100 em 100, segundo eles, por isso um price to FFO de 12.5 vezes, tem crescido os seus dividendos continuamente, exceto nesta altura que decidiram cortar, por isso 29 de junho de 2009 já tinham cortado os seus dividendos, mas a partir daqui foi sempre a subir, por isso muito provavelmente foi por causa da altura do subprime, mas a partir daqui mostra um contínuo crescimento. Depois um payout ratio de 56.20%, mas não é isto que devemos olhar, é sim para o FFO payout ratio que já vamos ver mais tarde, debt to assets de 32.80%, FFO to share de 9.25%, o maior incline representa apenas 5.7% e é moderna, está bem? Por isso estamos a falar aqui de um REIT que se baseia em escritórios e até quando tu fores ver o gráfico, eu acho que uma das principais preocupações dos acionistas é o facto de ser um REIT focado em escritórios, por isso se alguma vez voltar a acontecer algo como ou semelhante ao Covid-19, em que fica tudo em quarentena, etc., então é normal que os escritórios não tenham uso e depois grande parte dos lucros aqui da Alexandria vão à vida, por isso é um cuidado muito grande a ter, é claro que eles têm contratos, mas se for algo mais permanente, fará com que esses contratos terminem, não sejam renovados e depois percam bastante lucro. Pronto, isto é apenas para a tua informação, para teres todos os cuidados possíveis. Agora, se vimos a taxa de ocupação está nos 94.7%, que é bastante elevado, e se virmos a sua exposição, tal como disse, 100% de escritórios, está exposto tanto aos Estados Unidos como ao Canadá. Por isso, obviamente, se a taxa de juros descer, então certamente este REIT poderá ter aqui uma boa subida. Atenção que desde o IPO, este REIT já existe há 27 anos, ok? Desde o IPO. Agora passamos ao Seeking Alpha, que nos mostra que tem um dividend yield de 4.43% neste momento. No último ano está praticamente no break-even, mesmo com a queda que teve recentemente. Nos últimos 5 anos tem tido uma queda de aproximadamente 24%,
70%, e se olharmos para os últimos 10 anos, tem tido apenas uma rentabilidade aproximada de 51%. Se virmos mais informações relativamente aos dividendos, conseguimos ver que tem crescido os seus dividendos há 3 anos consecutivos, o que não é mau, é claro que não é o ideal, mas não é mau, e a taxa de crescimento desses dividendos nos últimos 5 anos tem sido de 5,59%. Atenção que o payout ratio é de 54,74%, mas o que devemos olhar é para o IFFO payout ratio. Atenção que o pagamento é dia 15 de outubro, por isso, se em outubro, então quando nós vamos ver aqui no Track Your Dividends, realmente calha exatamente no mês que eu não queria, ou seja, outubro, e depois distribuir por janeiro, abril, etc. Por isso eu vou aumentar este desequilíbrio, infelizmente, mas se eu acredito que agora poderá ser uma oportunidade, então eu não vou evitar adquirir só porque vai-me desequilibrar mais os dividendos, porque eu vou continuar a receber anualmente os mesmos dividendos, simplesmente não estão tão bem distribuídos mensalmente. Mas pronto, tentarei que no próximo episódio eu consiga equilibrar isto melhor. Pronto, assim sendo, passo aqui para a segurança dos dividendos, que relativamente ao total debt to equity está nos 56,48%, que é muito abaixo da mediana do setor, e se virmos o interest coverage está nos 6,17%, que é até bastante acima da mediana do setor e também muito acima dos 2,5% e 3% que eu procuro. Depois virmos o IFFO payout ratio, também é aceitável, ok? Está abaixo da mediana do setor e está até abaixo de 70%, o que para mim é o ideal. É claro que se tu não perceberes muito bem destes rácios que eu estou a falar e mencionar aqui, ainda vou mencionar mais, então vê este vídeo que está aqui no meu canal, que é como estudar ações e ETFs, análise técnica e fundamental, ok? Por isso este vídeo penso que esteja bastante completo, são apenas 19 minutos com bastante informação, mas está explicado de uma forma bastante simplificada para que tu consigas perceber facilmente, está bem? Depois, se formos ver em termos de avaliação, conseguimos ver que em termos de Enterprise Value to EBITDA e EBIT está acima da mediana do setor, que idealmente gostaríamos que estivesse abaixo. Depois em termos de Price to Sales está também acima, mas felizmente em termos de Price to Book está abaixo da mediana do setor. Se olharmos para o Price to IFFO, que também é bastante importante, vemos que está só ligeiramente acima se virmos o TTM, se virmos o Forward conseguimos ver que está ligeiramente abaixo da mediana do setor, o que é um aspecto positivo, e se olharmos para o Price to FFO apenas, conseguimos ver que está abaixo da mediana do setor em ambos. Agora, se olharmos para o crescimento deste REIT, podemos ver que eles classificam como A, mas vamos ver se faz sentido esta classificação. Por isso o crescimento do FFO até tem sido bastante positivo, ou seja, muito acima da mediana do setor, que é isso que queremos ver. Pois, em termos de crescimento do EBIT, podemos ver que também está acima da mediana do setor, não por muito, mas está acima. Em termos de EBITDA, também está acima da mediana do setor, ok? Tal como podes ver aqui. Depois, virmos o crescimento do Levered Free Cash Flow, conseguimos ver que também está acima da mediana do setor. Em termos de crescimento dos seus rendimentos, também está acima. E se virmos finalmente pelo crescimento do Return on Equity, também está acima se olharmos para o Forward, mas year over year até está bastante mal, muito abaixo da mediana do setor. Por isso sim, para mim faz sentido estar classificado como um A, e só não é um A+, muito provavelmente devido ao crescimento do Return on Equity year over year. Mas pronto, vamos ver agora o quão lucrativo é esta empresa. A começar pela margem do EBIT, podemos ver que realmente é superior à mediana do setor, mas não por muito. A mesma coisa pela margem do EBITDA, é superior à mediana do setor, mas também não por muito. Se olharmos para o Cash from Operations, podemos ver que realmente é acima da mediana do setor, mas pronto, sendo a Alexandra, isto em termos de valores absolutos não nos diz muita coisa. Agora, se olharmos para a margem do resultado bruto, também conseguimos ver que está acima da mediana do setor, mas a diferença também não é gigante. Por fim, se olharmos para a margem do resultado líquido, que é onde eu gostaria de ver uma maior diferença positiva, infelizmente é que vemos realmente uma diferença negativa, ou seja, é inferior à mediana do setor. Depois, se olharmos para o Return on Asset, Return on Capital e também Return on Equity, conseguimos ver que está abaixo da mediana do setor e por isso isto é um aspecto negativo e por isso terem classificado apenas como um B. Pronto, agora passamos para o GrowFocus. O que é que o GrowFocus nos diz? Mostra primeiramente que está subvalorizada, ok? Por isso está aqui uma margem de 26,55%. Eu até vou abrir para vermos isto melhor. Aqui está, dizem que está moderadamente subvalorizada, mas para mim 26,42% ainda é uma diferença significativa. Depois o GrowFocus dá uma classificação de 83 em 100, principalmente pela saúde financeira, mas eu vou partilhar aqui contigo. Por isso, 4 em 10 na saúde financeira, 7 em 10 do quão lucrativa é a empresa, em termos de crescimento 7 em 10 e o valor da mesma 10 em 10, porque acreditam que está subvalorizada. Agora, tal como podes ver, utiliza diferentes rácios e diferentes métricas para calcular e classificar cada ponto. Agora eu quero partilhar e dissecar contigo a demonstração de resultados e podemos começar logo pelos rendimentos. Podemos ver que temos logo um resultado bruto de 70%, porque 30% aproximadamente vai para o Cost of Goods Sold, e quando
deduzimos todas as despesas operacionais, que têm um peso de 44,8%, que é bastante significativo, temos apenas um lucro operacional de 25,40%. Repara que as outras despesas operacionais, ou seja, Other Operating Expenses, têm logo um peso de quase 40%, por isso eu diria que é aqui onde devemos ter uma maior preocupação. Depois, se virmos o final, que é o resultado líquido, vemos que sobra apenas 3,6% daqueles 100%, ou seja, de um rendimento de 2,9 bis, ou seja, 2,9 mil milhões, sobram-nos apenas 100 milhões aproximadamente no resultado líquido. Por isso existe uma grande diferença entre rendimentos e resultado líquido. Depois também podemos ver a demonstração da posição financeira ao balanço. Ok, estão aqui os ativos que depois distribui pelos capitais próprios, tal como podes ver, e os passivos. Por isso nós podemos ver que eles têm muitos mais capitais próprios do que passivos, o que é um aspecto positivo, mas já vamos ver isto com mais detalhe. Depois também temos aqui a demonstração dos fluxos de caixa e depois a análise de Dupont mais em baixo. Agora vamos ver modelos de avaliação, por isso utilizando a ponderação do Finbox, utilizando o modelo de avaliação Multiples, com base no Price to Sales, vemos que existe uma possível valorização de 31,20%. Se utilizarmos o Multiples, mas com base no Price to Book, vemos uma possível valorização de 33,80%, mas tanto este como este vou descartar, porque o que me interessa realmente é os Multiples, mas com base no Price to IFFO. Por isso aqui diz que existe uma possível valorização de 37,60%, e se virmos o DDM, Stable Growth, diz que existe uma possível desvalorização de 37,10%, o que até é bastante elevado, ok? Por isso, com base nos dividendos que estão a pagar, eles acreditam que não é o suficiente para o risco da empresa, ok? Pronto, agora passando à ponderação do Simple Wall Street, podemos ver que a mesma está subvalorizada por 35,40% segundo o Simple Wall Street. Se formos ver, isto significa que tem uma possível valorização de aproximadamente, deixa-me cá ver menos um vezes 100, de aproximadamente 54%, 55%, caso realmente o Simple Wall Street esteja correto, mas a verdade é que eles exageram sempre um pouco. Podemos ver que em termos de projeções do crescimento anual dos seus earnings está de encontro à indústria, praticamente, e muito acima do mercado, o que é um aspecto positivo. Se virmos em termos de projeções do crescimento anual dos seus rendimentos, está tanto abaixo da indústria como do mercado, mas a diferença não é muito significativa, por isso até é bastante aceitável. Se virmos em termos de saúde financeira, conseguimos ver que os ativos correntes são superiores aos passivos correntes e os ativos não correntes são muito superiores aos passivos não correntes, o que é um aspecto positivo. O que é que eles apontam como um aspecto negativo? Que os ativos correntes não são superiores aos passivos não correntes, mas também pedir isso seria, aqui neste caso, pedir demais. Depois, em termos de debt to equity, conseguimos ver que tem crescido bastante os seus capitais próprios e o endividamento não tem acompanhado, o que é um aspecto positivo, ou seja, temos aqui uma boa diferença, sendo que o debt to equity neste momento está nos 54,80%. Por isso, conseguiram subir um debt to equity acima dos 100% aqui em 30 de setembro de 2015, de 114,50 para neste momento estarem nos 54,80% e talvez no futuro ainda consigam melhorar mais esta situação. Depois, relativamente aos dividendos, comparativamente ao que o mercado paga e o que a empresa paga, podemos ver que está praticamente acima dos que pagam menos e de igual para igual dentro do top 25 dos que pagam mais. E se vimos em termos de média da indústria, então também está acima. E se olharmos para as projeções nos próximos 3 anos, então até ultrapassa. Depois tem aqui um payout ratio aceitável, mas como eu disse, o FFO payout ratio é o mais importante e conseguimos ver que existe bastante inside sell. Por isso deves ter cuidado com isto, porque pode ou não significar algo negativo, mas isto pode talvez significar algo de mau no futuro, ok? É apenas uma possibilidade, porque se eles são insiders e talvez tenham informações privilegiadas e estão a vender as suas ações, talvez algo mal pode vir a acontecer e eles querem se precaver antecipadamente. É claro que também pode não ser isso, mas estou apenas a partilhar contigo para teres total noção de toda a informação disponível que eu considero que seja pertinente. Pronto, passando agora ao Stock Rover. Stock Rover diz que existe uma margem de segurança positiva de 29% e é mais um buy do que um strong buy, mas também não está muito longe do strong buy. Depois, em termos de Value Score, dão apenas de 59, de Growth Score dão de 91, que até é bastante elevado, de Quality Score de 66 e Sentiment de 73. Depois, se olharmos para o Alpha Spread, conseguimos ver que está subvalorizada por 12% no cenário base, no melhor cenário está subvalorizada por 28% e se virmos no pior cenário diz que está fair value, ou seja, o preço atual é o preço justo que consideram aqui no Alpha Spread. Depois, no Market Beat, segundo a classificação de analistas, dizem que é melhor manter neste momento, ou seja, não é comprar nem vender, e que pode ter uma possível valorização ainda de aproximadamente 12%, sendo que não tem informações relativamente a inside trading, mas eu já partilhei contigo com base no Simple Wall Street. Por isso, assim sendo, antes de fazer a minha aquisição, porque é esta que vou fazer sem
dúvida alguma. Eu quero partilhar contigo que neste momento a Frame24 está com esta campanha ainda em vigor, até 31 de outubro, onde é possível ganhar até 20 ações dependendo do montante que depositamos. Isto é apenas válido para contas que se registaram entre 1 de junho a 31 de outubro, ok? Por isso, se estás nesta margem, então ainda consegues aproveitar esta campanha. Agora, relativamente à minha aquisição, o mercado ainda está aberto, se não me engano, por isso eu vou aqui a negociar e agora vou procurar por ARE. Atenção que não é no mercado das opções, é sim ações, e vou procurar por ARE e está aqui ARE.us, exatamente aqui a Alexandria que eu quero. Agora vou só abrir uma sessão segura. Muito bem, já abri uma sessão segura e agora vou comprar cerca de 2 ações da Alexandria, por isso aproximadamente 232 dólares. Agora acontece é que aqui não é possível comprar fracionado, porque apenas permitem seres o legítimo dono das tuas ações e dos teus REITs, também dos teus ETFs, e por isso aqui é apenas possível comprar ações inteiras, é isso que eu estou a fazer. Por isso o mais próximo é estes 232, colocar ordem de compra, valor de mercado, e confirmar compra. Ok, está feito, o mercado está aberto, por isso a operação vai ser já executada e já tenho aqui no meu portfólio. Assim sendo, isto fez com que eu tivesse um prejuízo médio de aproximadamente 3%, em vez de ter o dos 6%, e se eu for aqui a transações, consigo ver que comprei por 116 aproximadamente. Assim sendo, o que vou fazer é vir aqui ao Track Your Dividends para apontar, ou seja, vou aqui a Dashboard, REITs e agora Add Holding, por isso o ticker é ARE, Alexandria, número de ações 2 por 116. Add Holding. Pronto, se eu for ver os meses, é claro que aumentei mais um pouco estes meses, por isso cria um maior desequilíbrio, mas eu acredito que este mês e para o meu perfil de investidor e objetivos, acho que vale a pena. Por isso, isto é tudo o que eu queria partilhar contigo para este vídeo, eu espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.